Olá, vamos continuar nosso conteúdo de equação do segundo grau, né? Na última aula a gente parou em equações completas e incompletas, né? Então agora nós vamos ver resolução de uma equação do segundo grau incompleta, né? Nós vimos lá, né? Quando a gente tinha uma equação, o que é que acontece? Nós temos na forma reduzida, a equação é desse tipo, né? Ó, a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí, o que acontece? Ela é completa. A gente viu também que o a nunca pode ser zero. Nunca. Ele é sempre diferente de zero. Quem pode ser zero é ou b ou c. Então, quando o b ou o c ou os dois são iguais a zero, a gente diz que essa equação é incompleta, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter equações onde não vai aparecer o b, ou não vai aparecer o c, ou não vão aparecer os dois. E aí, a gente vai ver como é que a gente resolve, como é que a gente obtém o valor de x nesses tipos de caso, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Um exemplo, né? O primeiro caso seria esse, ó. Ax quadrado mais c igual a zero. Olhando aquela equação que eu coloquei anteriormente, a equação completa, né? A gente vê que faltou alguém, né? Quem foi esse alguém que faltou? Foi o b. Então, por isso que essa equação é incompleta, porque b é igual a zero. Então, a gente vai ter o coeficiente do x ao quadrado e vai ter o termo independente, que é o c. Então, como é que a gente vai fazer? Olá, pessoal. Vamos resolver a equação x ao quadrado menos 400 igual a zero no conjunto dos números reais. Nós temos aí, né, x ao quadrado menos 400 igual a zero. Olha, quando a gente tinha, né, uma equação do primeiro grau, né? Por exemplo, x mais... O que está acontecendo? Deixa eu apagar aqui. X mais 4, vou dizer, né? Vamos supor, igual a zero. O que a gente fazia, né? A gente colocava letra de um lado e número do outro, né? Então, a gente dizia assim, passa o mais 4 para o próximo membro, trocando de sinal. Por que a gente troca de sinal? Porque a gente faz como se fosse isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó, x mais 4 igual a zero, não é? O que a gente faz? A gente subtrai 4 de um lado e 4 do outro. Porque, ó, se tá somando mais 4, então eu vou subtrair menos 4, o oposto, de um lado e do outro. Para quê? Para a gente fazer isso. É mais 4 com menos 4 não é zero. Então, vai sobrar o quê do outro lado? Menos 4, certo? Então, por isso que a gente diz, deixa o x sozinho e passa o 4 para o outro lado com o sinal trocado, certo? É isso que a gente aprende lá no 7º ano, né? Com equações. Aqui, nesse primeiro caso, nós vamos fazer exatamente isso. A gente vai trocar de lado. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai deixar o x de um lado, x ao quadrado, desculpa, e vai passar o 400 para o outro lado. Então, vai ficar como? X ao quadrado igual, como 400 está negativo e ele vai trocar de lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 400 positivo, certo? Então, vamos ver lá na apresentação do slide. Então, eu vou mudar de lado, ficou 400 positivo. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu tenho que encontrar, né, ó, x ao quadrado igual a 400. Eu tenho que encontrar um número que é elevado ao quadrado de 400. Aí, o que eu vou fazer? Isso aí é uma potência. Nós vimos lá na primeira unidade que quando a gente
tem uma potência, o inverso da potência é uma radiciação, né? Um radical. Então, como a gente tem x ao quadrado igual a 400, se a gente quer encontrar o valor de x, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada de 400, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer isso, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 400. Por quê? A gente vai ter que pesquisar qual é o número que eu multiplico ele vezes ele, que vai dar 400. E isso nada mais é do que extrair a raiz quadrada. Então, a gente viu também que quando a gente tem a raiz de um número que termina em 00, né? Por exemplo, né? Esse daí. O que a gente faz quando a gente tem raiz no número que termina em 00? Esqueça esses zeros. Que número a gente tem? 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quantos zeros a gente tem? 2. Pegue a metade, divida pela metade. Então, eu só vou ter um zero. Então, qual vai ser o número que eu multiplico? Ele vezes ele, que vai dar 400, será o número 20. Então, x igual a mais ou menos 20. Como a gente viu, ele pediu a solução no conjunto, resolver a equação no conjunto dos reais, né? Então, a gente vai ter uma solução. Quem vai ser essa solução? A gente teve como valor para x mais 20 e menos 20. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar na ordem. Quem que vem primeiro? O negativo, depois o positivo. Então, sempre quando a gente tiver uma solução de uma equação, se tiver mais de um número, a gente tem que colocar na ordem, certo? Então, menos 20 na frente, depois mais 20. Vamos ver outro exemplo. Vamos resolver a equação 3x² menos 48 igual a 0 no conjunto dos números reais. Então, vamos fazer a mesma coisa. Olha, observem, pessoal, que apareceu uma potência x ao quadrado. A fórmula é ax² mais bx mais c igual a 0. Tá faltando quem aí? Quem foi que não apareceu, né? O termo do x, né? Apareceu do x² e apareceu o termo independente. Então, a gente tem uma letra, né? Ela está aqui, né? Ó, a letra e o número. Ah, professora, mas aqui tem número. Sim, tem número, mas está acompanhado da letra. Então, isso aí é uma letra, certo? Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos isolar as letras. Letras de um lado, número do outro. Então, esse número vai ter que passar para o lado de cá. Só que ele tá o quê? Negativo. Então, vai ter que passar para o lado de cá, positivo. Deixa eu voltar. Então, vou passar o 48 para o outro lado. Aí vem outra coisa também que a gente aprendeu lá no 7º ano, né? Quando a gente tem um número e uma letra, qual a conta que está aqui no meio, né? Eita, foi o ponto no lugar errado. Uma letra e um número, aí aqui no meio tem uma multiplicação. Ó, pessoal, quando a gente tá aqui, ó, é uma conta de menos. Vai para lá e fica positivo. Então, quando eu troco de lado, troca de sinal. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Da subtração, o inverso é a adição. E da multiplicação, quem é o inverso? A divisão. Então, eu vou dividir o outro lado por 3. Então, esse número vai passar para o outro lado dividindo. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma divisão, nesse caso aqui, a gente vai transformar em uma fração, certo? A gente vai dividir o número que está do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. x² igual a 48 dividido por 3. Então, 48 dividido por 3. Vamos lá no computador que fica mais fácil. Então, ó lá. 48 dividido por 3. Se a gente pegar aqui, ó, 48 dividido por 3. O que a gente vai fazer? Começar do 4. Na tabuada de 3, quem que dá mais perto de 4? 3 vezes 1, 3. 4 que tira 3, 1. Baixa o 8. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o número na tabuada de 3 que dá 18? 6. 6 vezes 3, 18. Então,
Quem é que vai ser o valor, né? 48 dividido por 3 vai dar, deixa eu apagar, 16, né? Então, vai ficar, deixa eu voltar, x ao quadrado igual a 16. Então, a gente vai chegar naquele mesmo problema que a gente teve anteriormente. Eu tenho que achar um número que ao quadrado dá 16. Então, se eu tô falando de uma potência, eu vou extrair a raiz quadrada de 16. Não esquecendo de colocar, né, que pode ser positivo ou negativo. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que eu multiplico ele vezes ele que dá 16? Eu tenho que é 4, né? Então, x é igual a mais ou menos 4. Então, o valor da nossa equação, eu posso substituir tanto 4 como o menos 4, que nós teremos o mesmo resultado. Então, a solução vai ser menos 4 e mais 4. Continuando, nós temos outro exemplo. Então, agora a gente vai trabalhar com um exemplo na área de geometria, né? Ó, considere o quadrado abaixo e responda. Então, eu vou ter um quadrado e esse quadrado, eu não sei quanto é que mede o lado dele, certo? Eu só sei que a área desse quadrado mede 169 centímetros quadrados. Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que essa região aqui dentro, ó, se eu fosse querer colocar um piso aqui no chão desse quadrado, né? Não tenho como, porque é muito pequenininho a área, né? Mas se eu quisesse pintar ou colocar alguma coisa aí, quanto eu gastaria, né? Aí eu dizia 169 centímetros quadrados, né? Isso aí é a área, né? Para cobrir isso aí, essa área toda, eu precisava de 169 centímetros quadrados. Deixa eu apagar. Então, aí ele pergunta, ó, qual é a equação que relaciona a medida do lado do quadrado com a sua área? Olha, pessoal, quando a gente tem um quadrado, né? Qual é a área do quadrado? Porque ele tá falando da área, né? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, ele disse que a área media quanto? 169. E quem é o nosso lado do quadrado? A gente atribui o que valor? X. Então, eu vou substituir a área do quadrado por 169 e o lado pela letra X, certo? Só que a gente está acostumado a ter sempre o X no primeiro membro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trocar de lado. Então, como seria? Deixa eu só pegar a canetinha aqui. O x quadrado vinha para frente e o 169 ia para trás. Só que a gente viu que quando troca de lado, troca de sinal, não é, pessoal? Então, menos x quadrado igual a menos 169. Só que aí a nossa equação, desculpa, nossa equação ficou negativa. Como essa equação ficou negativa, a gente vai fazer o quê? A gente disse que a gente vai multiplicá-la por menos 1. Multiplicá-las por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Olha lá. Quem é o sinal do x ao quadrado? Menos. Menos com menos que está aqui no menos 1, mais. Então, vai ficar mais x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Aí, vamos para o outro. Menos com menos. Mais 169 vezes 1, 169. Aí, o que que vai acontecer? Se vocês perceberem, eu mudei de lado os dois simultaneamente. Então, pessoal, veja que ficou a mesma coisa. Então, o que que acontece? Eu não preciso. Quando eu ver que eu vou mudar os dois ao mesmo tempo, eu não vou fazer isso. Eu vou mudar de lado e pronto. Eu vou mudar de lado os dois ao mesmo tempo e não vou mudar o sinal. Olhe, preste atenção, pessoal, que eu tô dizendo que são os dois ao mesmo tempo. O de trás vai para frente e o de frente da frente vai para trás, certo? Então, vai ficar como, né? Desculpa.
x ao quadrado igual a 169. Então, essa aí é a equação que relaciona a medida do lado do quadrado com a sua área, certo? Vamos para a próxima. Eita, voltou. Vamos lá. Eita. Qual é o valor que satisfaz a equação? Então, ele quer agora descobrir o valor de x. A nossa equação é essa, né? X ao quadrado igual a 169. Então, a gente viu na estante que quando a gente tem que descobrir um número que ao quadrado, né? Nós temos uma potência, vai dar 169. A gente viu que temos que fazer o quê? Extrair a raiz quadrada do número que está no segundo membro. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz de 169. Quem é a raiz de 169? 13. Então, x igual a mais ou menos 13. Só que a gente está falando aí de uma distância, né? Eu quero a medida do lado do quadrado. Pessoal, eu tenho como resultado mais 13 e menos 13. Eu tenho como dizer, olha, o lado do meu quadrado, você vai pegar e vai medir menos 13. Como é que se mede menos 13? A gente sabe que distância é sempre um valor positivo. Então, como não existe distância negativa, o valor de x vai ser igual a 13. Preste atenção quando vocês estiverem fazendo problemas que estiverem falando de distância. Quando você estiver medindo alguma distância de algum lado, de uma figura, de alguma coisa, você nunca pode obter o valor negativo. Continuando, outro exemplo. A área da figura ao lado, na verdade seria abaixo, né? Só que na figura eu coloquei abaixo, era ao lado. Formada por 5 quadrados, então a área dessa figura é 20. Então, quanto mede o lado de cada quadrado? Então, ó, veja a figura. Nós temos 5 quadrinhos, então se a gente fosse colocar piso aí nessa figura, então eu ia gastar 20 unidades de área, certo? Então, aí ele quer saber qual é o lado de cada quadrado. Vocês estão percebendo que cada quadradinho desse tem o mesmo tamanho, né? Então, a gente vai analisar um quadradinho. Arranquei um pedacinho, um quadradinho desses, e ele quer descobrir o lado de um desses quadrados, né? O lado desses quadrados. Então, eu chamei esse lado de x. Então, se eu fosse calcular, ele quer a área da figura toda, mas vamos calcular a área de apenas um quadradinho. Então, eu tenho a área do quadrado, é o lado ao quadrado. Só que o nosso lado aí eu chamei de quem? De x. Então, a área do quadrado é x ao quadrado. Então, esse quadradinho aqui mede x ao quadrado. Esse outro, x ao quadrado. Esse outro, x ao quadrado. Esse outro, x ao quadrado. E esse outro, x ao quadrado. Cada um quadradinho desse tem como área x ao quadrado. Só que ele diz que juntando todos esses quadradinhos aqui, qual é a área que a gente vai ter? 20. Então, junte todos esses quadrinhos. Um é x ao quadrado, outro x ao quadrado, x ao quadrado. Então, somando x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, nós teremos quanto? Nós teremos 5x ao quadrado, que corresponde a quanto de área? 20. Então, a gente vai ter o quê? Vamos voltar lá, ó. X ao quadrado, 5x ao quadrado, né? Que é a quantidade de quadrinhos, igual a 20. Olhe, se vocês perceberem, aí você pode até dizer, mas professora, a senhora disse que o caso é esse, ax quadrado mais c igual a zero. Cadê o zero? Tá onde? Pessoal, essa conta aí, ela já não está na forma reduzida. Se ela fosse ficar na forma reduzida, eu tinha que jogar o 20 para o lado de cá, ó. Com que sinal? Menos. Aí sim, ela estaria nessa forma. Ah, professora, e agora? Agora você vai resolver. Como foi que a gente aprendeu a resolver isso aí? Quando a gente tem, ó, uma letra de um lado e número do outro. Ele já adiantou como é que eu posso falar?
A nossa atividade, ele já tá lá na frente. A gente tá aqui pensando nisso aqui, mas ele já tá lá na frente. Ele já fez um passo a mais pra gente, ele já nos ajudou. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, letra de um lado e número do outro, só que o número está multiplicando pela letra. Quando tem uma letra e um número na frente dela, ela tem que ficar sozinha. Então, esse 5 vai passar para onde? Para o outro lado. Em que lugar? Embaixo do 20. Por quê? Porque ele está multiplicando. E quando a gente está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 20 sobre 5. Então, 20 sobre 5 dividido, né, por 5 vai dar 4. Então, x ao quadrado igual a 4. Só que aí a gente vai entrar naquele problema novamente. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4? Então, para resolver isso aí, qual é a técnica que a gente usa? É a gente pegar e extrair a raiz quadrada de 4. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x igual a mais ou menos 2. Aí, a gente vai na mesma situação. Eu estou falando do lado de um quadrado. Tem como esse lado medir menos 2 centímetros ou menos 2 unidades de área? Não. Então, qual vai ser a solução? Assim, o lado do quadrado mede 2, certo? Então, aí a gente termina essa partezinha. É o primeiro caso, viu, pessoal? Temos mais casos ainda. Bons estudos!